ou mais seria matéria de mérito. Então, o que é importante vocês entenderem? Que seria a condição da ação o juiz verificar a presença ou a ausência delas até a citação do réu, e após a citação do réu, a matéria seria de mérito. A teoria da asserção, ela tem um mérito grande. Qual seria esse mérito? Como é que pode um juiz, depois de uma longa instrução probatória, verificar que a parte é ilegítima e não seria isso o mérito? Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que o menor ingresse com uma ação contra o pai de investigação de paternidade. E após uma longa instrução probatória, percebe-se que o pai não é o pai da criança. Qual seria a resposta depois de 5 anos de processo, 4 anos de processo? Que o réu é parte legítima? Não, é mérito, é improcedência. Ou seja, aquele pai não deve ser condenado, ou condenado é uma palavra muito forte, né? Ele não deve ser decretado como pai daquela criança, porque ele não é o pai. Então, na verdade, isso não seria um caso de ilegitimidade de parte, seria um caso de improcedência. Isso tem alguma repercussão prática? É evidente que isso tem repercussão prática. Basta vocês lembrarem, por exemplo, na situação em que a ilegitimidade de parte como condição da ação não faz coisa julgada material e permite a repropositura da demanda. Agora, se a matéria for de mérito, evidentemente que isso faz coisa julgada material. Ora, se depois de uma longa e exaustiva instrução probatória, o juiz constata que o réu não é pai do autor, isso na verdade é improcedência. Para o réu, deve-se fazer o quê? Coisa julgada material para que ele não possa mais ser admoestado. Não se pode permitir que o menor vá de novo ao judiciário, bis in idem, cobrar do mesmo réu a paternidade que já foi decretada no juiz anterior. Mas pela sua suposta ilegitimidade, que é condição da ação, que gera a instrução do processo sem mérito, não haveria razão para permitir hoje no ordenamento jurídico brasileiro que a ilegitimidade, depois de uma longa instrução probatória, gere a extinção do processo sem mérito. Desculpem, exatamente, sem mérito. Por isso, meus amigos, e é dessa forma que, pela teoria da asserção, a resposta correta aqui seria a ilegitimidade de parte, ela deve ser verificada quando? A qualquer momento, de fato é isso. Só que, se for da petição inicial até a citação, ilegitimidade de parte. Após a citação, até o final do processo, a matéria seria matéria de mérito e, portanto, faria coisa julgada material. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. A reconvenção, se o réu quiser ajuizá-la, A, pode ser ajuizada no mesmo momento da contestação. B, deve ser ajuizada no mesmo momento da contestação. C, cuidado com a pegadinha do pode e do deve aqui. C, só pode ser ajuizada se o réu contestar também. D, deve ser deduzida como capítulo da contestação. Muito bem. Vamos então fazer o seguinte, a gente vai fazer o contrário aqui. Eu vou dar a resposta a vocês e vou explicar o porquê que as outras estão erradas. A resposta é simples. À luz do artigo 299 do CPC, contestação e reconvenção devem ser apresentadas no mesmo momento. Então, a alternativa correta nesse caso, o X da questão, é a alternativa B. Mas vamos lê-las agora. Pode ser ajuizado no mesmo momento. Isso não é uma faculdade, isso é um ônus. Não chega a ser um dever, porque ninguém é obrigado a contestar e a reconvir. É um ônus. Lembra que nós falamos sobre isso? A diferença entre ônus e dever. Dever, se você não cumpre o dever, causa prejuízo a você e a outra parte. Ônus não. Ônus prejudica somente a você. Então, na verdade, a alternativa A está errada. A alternativa A está errada porque o réu não pode contestar e reconvir. Ele deve contestar e reconvir. Agora, a B está correta. Agora, a C. Vamos ler a C aqui. Só pode ser ajuizada se o réu contestar também. E nós vimos isso, daí a importância de nós enfrentarmos lá o problema no Pergunte ao Professor. Nós vimos que, dada a autonomia procedimental, a reconvenção pode ser apresentada independentemente
do réu contestar. Então não é condição sine qua non para que você reconvenha a apresentação de contestação. E vamos para a última alternativa, alternativa D. Deve ser deduzida como capítulo da contestação. Vamos voltar para cá. E como nós já vimos, é possível deduzir reconvenção como capítulo da contestação? Não é possível. O que é possível no nosso ordenamento é formular pedido contraposto. Mas para que você formule um pedido contraposto, pressupõe-se que naquele caso não comporte reconvenção. Não raro, apenas de arremate, vocês vão encontrar no judiciário jurisprudência que autoriza que você, até pela instrumentalidade das formas, reconvenha e conteste na mesma peça, desde que se consiga divisar adequadamente quando se está falando de contestação, quando se está falando de reconvenção. Meus amigos, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês no próximo programa e até mais.